nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nesta palavra, a igreja do Senhor Jesus está falando de todos aqueles que escutam esta palavra. Jesus, ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras. Só que tem uma semelhança, irmãos. O Senhor, ele fala do homem prudente, mas também fala do homem insensato. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando na Bíblia Sagrada nós lemos, igreja do Senhor Jesus, a palavra que fala homem, nós sabemos que está se referindo a homem, mas também a mulher. Amém, igreja? Amém. Então não adianta a gente olhar para essa palavra e dizer assim: ah, mas eu não preciso ser prudente porque está lá escrito homem. Mas quantos são os lares, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, que não tem um homem como coluna dentro da casa, que quem está ali buscando por toda aquela família é a mulher, que quem Deus colocou dentro de casa como a pessoa espiritual que vai interceder, vai levar a palavra, vai agir dentro daquela casa conforme esta palavra, é uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então talvez você se encontre aqui e você diga: lá dentro da minha casa não tem um homem para ser prudente, mas tem você lá dentro. Amém, igreja? Então por isso dê ouvido a esta palavra, para que aquilo que o Senhor fala ao teu coração você possa fazer. Porque esta palavra ela está falando sobre casa. E nós devemos entender que nós somos a casa do Senhor. Nós somos a morada do Senhor. Mas nós também temos uma casa para nós orarmos por ela, para nós buscarmos por ela, para nós intercedermos por ela, que é a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Aonde hoje, irmãos, hoje nos tempos que nós estamos vivendo, tudo que o inimigo está tentando fazer, irmãos, é destruir famílias, acabar casamentos, colocar rebeldia nos filhos dentro dos lares. Mas o interessante, irmãos, que o que a palavra de Deus vem nos falar nesta parte, vem nos dizer, igreja do Senhor Jesus, que essas duas casas, tanto a casa do homem prudente quanto a casa do homem insensato, sabe o que é que acontece, igreja do Senhor Jesus? Todos os dois, tanto o prudente como o insensato, eles passam pela mesma luta. Eles enfrentam as mesmas dificuldades. Só que existe, irmãos, uma única diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós lemos aqui no versículo 25 e no versículo 27, o Senhor, ele fala do homem prudente, ele diz que lá na casa do homem prudente desceu a chuva. Aí ele diz que na casa do homem insensato também desceu a chuva. Aí ele diz que na casa do homem prudente assopraram ventos, mas também na casa do homem insensato assopraram ventos. Oh, aleluia! A palavra também diz, irmãos, que lá na casa do prudente combateram aquela casa, mas na casa do insensato também combateram aquela casa. Então sabe o que é que quer dizer isso para mim e para você, meus irmãos? Que a luta que passa aquele que está lá fora também passa o povo de Deus. Isso quer dizer que a luta que passa o insensato também passa o prudente. E muitas vezes a gente olha para essa situação, não dando ouvido à palavra do Senhor, não conhecendo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus também diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. E muitas vezes a gente olha para dentro da nossa casa, olha para a nossa vida e diz assim: mas aquela pessoa não serve a Deus. E eu estou passando pela mesma luta que ele está passando. Mas aquela pessoa não quer nada com Deus, está afastado, está desviado. A gente fala de Jesus para ele e ele não dá ouvido. E eu estou passando a mesma luta que ele está. Então, a partir de hoje, na casa do Senhor, eu não piso mais os meus pés. A partir de hoje, eu não começo um círculo de oração. A partir de hoje eu não vou mais enviar esse
sozinho e estou passando a mesma luta que ele está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode até ser, meu irmão, que um dia você fez isso. Mas a partir de hoje, você não vai fazer mais. Porque a partir de hoje, você está entendendo, compreendendo que a luta que o prudente passa, o insensato também passa. As lutas são a mesma, os levantes são os mesmos. Porque tudo que Satanás quer nos tirar da presença do Senhor. Mas tem uma diferença, irmãos. Aqui tem uma diferença. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vem nos dizer que mesmo vindo a chuva, mesmo correndo as correntes dos rios, mesmo os ventos assoprando aquelas casas, mesmo combatendo aquela casa, ela não caiu. A casa do prudente não caiu. Sabe por que ela não caiu? Por causa do alicerce. Mas aí fala da casa do insensato. E sabe o que é que diz sobre a casa do insensato? Que foi grande aquela queda, por causa do alicerce. O que é o alicerce, irmãos? É a sustentação. Nós estamos aqui em um prédio. E esse prédio, ele tem um alicerce, ele tem uma base, ele tem uma sustentação que tem que ser construída com bridas, com pedras, com ferros, com cimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo aqui essa mesa. Se nós tirarmos essa tábua de baixo, esse alicerce, isso aqui que sustenta, ela vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. Não permanecerá de pé, porque o alicerce, irmãos, ele não está seguro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é exatamente isso, igreja, que a palavra de Deus fala. Fala sobre o alicerce. Em que está alicerçado a tua casa? Em que você está firmado? Em que está firmado essa casa do Senhor? Porque muitas vezes a gente diz: eu sou de Deus. Eu sigo a Deus. Pode vir o que vier, eu sou de Deus. Aí quando vem, aí abandona Deus. Então isso quer dizer que não estava firmado na rocha. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, pode vir o vento que vier, pode descer a chuva que descer, pode vir o combate que vier, pode correr as correntes fortes de qualquer rio, mas se a casa está alicerçada sobre a rocha, ela não vai desabar. Toda aquela luta, toda aquela dificuldade não vai combater aquela casa. Sabe por quê? Porque ela está muito bem edificada sobre a rocha. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, em quem você está firmado. Louvado seja o nome do Senhor. O insensato, ele está firmado lá na areia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O insensato, irmãos, ele construiu a casa dele na areia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando veio toda aquela luta, toda aquela tribulação, todo aquele vento forte, toda aquela corrente das águas, a casa balançou para lá, balançou para cá, balançou para frente, balançou para trás. E a palavra de Deus está dizendo que foi grande aquela queda. Só sobrou ruínas. Não teve vitória. Não teve testemunho para contar. Agora, irmãos, agora é só derrota. A casa está destruída. Ela caiu. Foi grande a queda. Prejudicou, irmãos, até o que estava em volta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando uma casa cai, igreja, se tiver uma árvore por perto, vai alcançar aquela árvore, vai quebrar galhos daquela árvore, talvez destrua até aquela árvore toda. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, igreja, é espiritual para a nossa vida. Quando você desiste, você prejudica quem está à tua volta. Quando você você também está parando a vida de alguém que estava vendo Jesus através da tua vida. Só o teu nome do Senhor.
recai, quando você desiste do teu ministério, igreja do Senhor Jesus, quando você desiste da tua família, quando você desiste de andar com o Senhor Jesus nesta terra, quando você larga o teu chamado, está sofrendo exatamente essa grande queda que a palavra de Deus está falando aqui. E isso só acontece, igreja, quando se está edificado sobre a areia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando, irmãos, nós estamos edificados sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente passa por luta, a gente enfrenta dificuldades. Vem tanta da luta, tanta da coisa, e as pessoas sabem, irmão, das lutas que a gente passa, e elas olham para nós e ela diz assim: irmão, olha, como é que tu passando essa luta todinha, tu ainda encontra a força de chegar lá na igreja, hein, mulher? Como é que tu passando essa luta todinha, tu ainda sai da tua casa, tu vem aqui, tu deixou a palavra da igreja e tu ainda volta? Como é? Diz como é? Porque você está edificada sobre a rocha. O vento chegou, mas não te derrubou. As correntes de água forte passou, mas não te arrastou, porque tu tem um alicerce. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu tem uma base, tu está firmado, Ele está te sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que alguém falou, irmãos, acho que foi no culto ontem à noite, não me recordo quem falou. Disse assim, ó, acho que foi a irmã Lenice. Disse assim, ó, pede para Jesus segurar na tua mão, porque se for tu te segurar na dele, tu vai soltar. Mas se for ele que estiver segurando na tua mão, não tem como tu se soltar não. E é uma pura verdade, Deus. Glória a Deus. Ele diz: eu te sustento com a minha destra. Ele te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te sustenta, Ele te ergue, Ele te coloca de pé. Às vezes você fica fraquinho, muitas vezes você chega na casa batido, triste, mas você não ficou em casa, você não se deu convencido. Você sabe onde é que está o teu remédio, que sabe o teu coração. Você sabe onde está a igreja do Senhor Jesus, a tua força, o teu refúgio. Você sabe onde você recebe, você sabe onde você mata a tua fome, a tua sede, que é na casa do Senhor. Quem quer receber vitória não fica em casa. Quem quer receber vitória não fica focado na luta. Quem quer receber vitória, irmãos, não fica focado na chuva forte. Está chovendo, ele vem para a casa do Senhor. Chega com sapato cheio de água, de lama, tira, deixa lá fora e entra. Descansa, glorificando a Deus. Dá uma olhada, mas quem aqui está aqui sabe que foi porque enfrentou a chuva. Está correndo o rio, está cheio de lama, mas ele passa por cima daquela lama e vem adorar. Vem buscar, vem glorificar o nome do Senhor, porque ele está edificado sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas olha só, irmãos, o que a palavra diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É preciso nós praticarmos, irmãos. Estar diante do altar da palavra do Senhor, isso não quer dizer que o pregador está salvo. Para ele ser salvo e ele morar no céu, ele tem que pregar, ele tem que viver, ele tem que praticar essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem, irmãos, que ouvir, ele tem que ler, ele tem que ouvir, ele tem que praticar. Louvado seja o nome do Senhor. É para todos nós assim, igreja. Não basta somente a gente vir para a igreja, a gente ouvir essa palavra e a gente não praticar. Porque quando a gente não pratica, o Senhor Jesus, Ele está olhando para nós e está dizendo: isso é um homem insensato. Isso é uma mulher insensata. E nessa palavra Jesus diz que o insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Você vem à casa do Senhor, o Senhor fala contigo e diz:
Eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assim. Aí você ouve, na hora alegra teu coração, mas quando sai daqui se esquece. Vai lá fora e faz tudo que o Senhor disse que você não fizesse. Então quando a gente faz essa igreja, a nossa casa está sendo edificada sobre areia. Só lembrando que essa casa somos nós, que somos a casa do Senhor, porque a igreja do Senhor Jesus, né? A gente diz a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, mas a igreja não é essas paredes, não é esse local, a igreja somos nós, porque se quando abrir as portas e não vir ninguém aqui, o pastor não vem aqui, a pastora não vem aqui, os irmãos não vêm aqui, vai ter igreja? Tem a localidade, né, o prédio, mas a igreja somos nós somos a casa do Senhor. Então, tanto isso aqui, meus irmãos, está falando para a gente nos edificar espiritualmente, como está falando para a gente edificar a nossa casa, a nossa família, que tu deixou lá na tua casa, que já tu vai voltar para fazer a janta, para cuidar deles. Essa palavra está mandando a gente cuidar deles também, irmãos. Edifica eles sobre a rocha. O filho chega para você e diz: mãe, pai, eu estou passando uma situação difícil e eu não sei mais o que fazer. Você, em vez de dizer: eu não te avisei, eu não te disse bem feito, agora tu está vendo agora. Não, irmãos, sabe não, meu filho, sabe não, minha filha, eu sei. Como? Vamos buscar Jesus. Vamos para a casa do Senhor. Vamos lá na igreja. Vamos chamar o pastor para fazer uma oração para você. Porque Jesus muda a história. Jesus pode resolver essa tua causa. Jesus pode operar. Você está edificando a tua casa sobre a rocha. Por mais rebelde que seja a tua família, mas se você edificar eles sobre a rocha, você vai ver que eles vão mandar com você dentro da casa do Senhor. Você vai ver, igreja, que sabe o que é que vai acontecer, mas cedo ou mais tarde ele já não vai mais falar dessa maneira, mas ele já vai chegar para você: minha irmã, meu irmão, pai, mãe, tio, tia, faça uma oração aqui por mim, que você não pode negar. Não seja aquele crente insensato que diz: tu só quer saber de oração, é? Chama tu para ir para a igreja, tu não vai, não pisa os pés da igreja. Olha, isso aí de te pedir uma oração já é um começo que Deus está trabalhando. Seja prudente dentro do teu lar. Aleluia. Ao invés de apontar, acusar, condenar, jogar mais ainda no lamaçal, fala de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Edifica a tua casa. Edifique o teu lar sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu falei, irmãos, que existia uma diferença entre o insensato e o prudente, a diferença é que o prudente ele vence. O prudente ele recebe vitória. O prudente, irmãos, a cada dia Deus acrescenta mais e mais na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o insensato a cada dia vai se acabando já o que tem, vai perdendo isso, vai perdendo aquilo, perde, irmãos, primeiro perde o temor, depois perde o amor de estar na casa do Senhor e vai perdendo tudo e é grande aquela queda. Mas o prudente não, irmãos, quanto mais luta ele passa, mais ele quer estar aos pés de Jesus. Quanto mais dificuldade ele enfrenta, ele quer estar aos pés do Senhor Jesus e vai cumprindo a palavra, mesmo que todo mundo dentro da tua casa seja contra você, te chame de louco, de doido, de aleluia, glória a Jesus, seja lá do que for, irmãos, de fanático, barata de igreja, oh glória, aleluia, mas no fim eles vão ver que você está seguindo a Jesus e com Jesus é só vitória, e no fim de tudo eles vão dizer: eu quero esse Jesus que tu serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque segundo a palavra que o Senhor Jesus ele nos deixou em Mateus capítulo 7, está nos dizendo, igreja do Senhor Jesus, que o prudente, aleluia, a casa dele, irmãos, não é combatida, a casa dele não é derrubada, a casa dele, irmãos, não vai ao chão, a casa dele não se acaba em nada, mas ele está dizendo: e desceu a chuva e correram os rios e assopraram o vento e combateram aquela casa e não caiu. Combateram. Combater não quer dizer que você está vencido. Você enfrentou um combate não quer dizer que você está perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu te digo uma
embate tem que sair alguém vencedor. E esse vencedor é o prudente. Esse vencedor é aquele que está firmado sobre a rocha. Engrandecido seja o nome do Senhor. E para esse, irmãos, que aquela casa está edificada sobre a rocha, é aquele que escuta as palavras do Senhor Jesus e que pratica a palavra do Senhor Jesus. E aí, né, alguém vai dizer, e como assim? Como é que eu vou saber quem é a rocha? 2 Samuel capítulo 22, 32 e 47, aleluia. Davi diz assim, ó: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Deus é a rocha da tua salvação, e tua casa tem que estar edificada sobre essa rocha. Faça propósito de oração dentro do teu lar, irmão. Ninguém quer orar comigo, tem problema não. O Espírito Santo de Deus, Ele é teu companheiro, Ele é o teu amigo, Ele ora junto com você. Quando você dobra os teus joelhos, você começa a interceder, o Espírito Santo está ali, levando as tuas orações a Deus para te fazer vitorioso. Mas também não adianta somente orar, falar de Jesus, se você não cumprir a palavra dele. Essa palavra ela tem que ser cumprida, igreja do Senhor Jesus. Essa palavra ela tem que ser cumprida de Gênesis a Apocalipse. Todos os mandamentos, todos os ensinamentos, tudo aquilo, irmãos, que a gente viu que alguém fez e foi errado, outro não fez e foi errado, como a gente ouviu a parábola do bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote, e eles não fizeram. Então a gente já olha para esse exemplo e a gente não toma esse exemplo para nós. A gente vai tomar para nós o exemplo do bom samaritano, que mesmo não sendo ali na igreja do mesmo povo, não sendo acolhido pelo mesmo povo, mesmo não sendo igreja do Senhor Jesus, visto como pessoas boas, mas como pessoas impuras, pessoas más, Ele fez. E quando você faz, meu irmão, quem recebe é Deus. E se Deus recebe, Ele te recompensa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, se edifique sobre a rocha. Deixa Jesus cuidar de você, deixa Jesus cuidar da tua casa, deixa Ele cuidar do teu ministério, deixa Ele cuidar da tua família. Não te precipites, não te preocupe, mas como já nos foi dito, fique quieto, fique em oração, só cumprindo a palavra de Deus, e você vai ver que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.